Evangelho de João, gente, é um evangelho, o Rodrigo chamaria de sinistro. Porque o Rodrigo é carioca, gente, e ele não aprendeu a falar direito, brincadeira. Isso aqui é um baita de um preconceito linguístico falar isso, tá, Rodrigo? Não pode dizer assim. Mas não é sinistro que fala, Rodrigo. Gente, e é muito bacana o percurso que o apóstolo João faz. Ele caminha falando e ele começa o evangelho dando um toque no evangelho, o mesmo toque de Gênesis. Gênesis começa, no princípio criou Deus. E o apóstolo João, intencionalmente, Cris, ele começa assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E daí na sequência, essa palavra, esse termo que ele usa, logos, é um termo que foi cunhado dentro da filosofia grega para a ideia da mente sustentadora e criadora do mundo. Então ele está direcionando o evangelho dele para um público que era um público que conhecia muito bem a cultura helênica, a cultura dos gregos, o mundo romano influenciado pelos gregos. E ele está sendo muito, um termo que a gente usa aqui, missional. Ele está sendo assim, ele quer expor a verdade de Deus, mas ele quer ser inteligível pela sua cultura. E ele começa o evangelho assim. Na sequência, ele começa a fazer um monte de apresentações sobre aquilo que os estudiosos chamam dos 7 sinais de Jesus, dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Ele vai falar do sinal que você conhece, todo mundo gosta daquele primeiro sinal que Jesus faz, que é transformar a água em vinho. Para o pessoal do sul, pensa no povo que gosta desse milagre de Jesus assim, porque é uma base fantástica para dar para a galera, se Jesus foi para uma festa e ainda transformou água em vinho, pensa se não está a Bíblia autorizando a gente a tomar um golinho pode, tá, gente? Tá gravando, depois vamos editar isso aqui. Não, brincadeira, eu vou confirmar para você, um golinho pode, não pode demais. Não se deixe escravizar pela bebida porque ela é perigosa. Mas essa é outra história. Gente, e aí, depois desse primeiro sinal, vai para o segundo sinal, no capítulo 4, que é a cura do filho do oficial do rei. Depois tem o terceiro sinal, a cura de um paralítico. O quarto sinal, que é a multiplicação de pães e peixes. Quinto sinal, que é Jesus andando sobre as águas. Sexto sinal, que é a cura de um cego de nascença. O sétimo sinal, que é bombástico, o jeito que João organiza, que é a ressurreição de Lázaro. E aí isso aí acaba no capítulo 11 para o 12, onde Jesus no 12 ele é ungido em Betânia. Do capítulo 13 até o 17, que é praticamente um quarto do livro, um quarto do Evangelho, o apóstolo João dedica-se às últimas palavras de João. É impressionante que ele assim faz os feitos, mostra os sinais e depois coloca Jesus numa série de discursos, e a gente vai agora para o capítulo 17, que está nesse bojo um tanto de contação, de fala, de ensino de Jesus, depois de todos os sinais apresentados, para dar os ensinos dele para aquilo que estaria a seguir, que é o desfecho sinal e um momento de clímax de Jesus, que é nada mais, nada menos do que ele indo para a cruz, ele sendo preso, crucificado, morto, colocado dentro de um túmulo, mas para nossa alegria e empolgação, ressuscitado. Venceu a morte e ressuscitou, triunfou sobre a morte. O que diz o capítulo 17? O nosso assunto é permanecer na unidade. Versículo 1 do capítulo 17 vai dizer assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao Pai e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Verso 2: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam,
verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aquele pessoal de Curitiba que vão vir a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a minha glória, a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Até o verso 23. Ora mais uma vez comigo. Ó Deus bendito, a gente está diante do Senhor, diante da sua santa e gloriosa palavra. Senhor, com um grande desafio que é permanecer. É tão difícil permanecer. Em muitos momentos, tudo que a gente quer é desistir, tudo que a gente quer é abrir mão, tudo que a gente quer é jogar para o alto. É tão difícil permanecer no mesmo trabalho, permanecer, Senhor, nas mesmas dores, no mesmo relacionamento, na mesma igreja, permanecer com a mesma família, permanecer, Senhor, nos mesmos hábitos que precisam, Senhor Deus, fazer parte da nossa vida para que de fato a gente se desenvolva. Senhor, dá-nos graça. A caminhada contigo é uma longa jornada e às vezes, Senhor, a gente sai correndo com tanta força, mas se cansa. Renova os ânimos, renova as forças e nos ajuda a permanecer. Em nome de Jesus. Amém. O que é a unidade, gente? Quando a gente pensa nisso, num ambiente tão esfacelado como o mundo cristão evangélico, quando a gente fala desse assunto, o que a gente tem em mente é, no mínimo, para a gente alcançar isso, a gente crê na mesma palavra. Sem crer na mesma palavra, é impossível a gente ter unidade. Esse é um aspecto da unidade. Mas a gente precisa trazer essa unidade para o convívio diário. E no dia a dia, na coisa mais prática, é amar um ao outro. E esse amar um ao outro não é amar apenas o próximo, o vizinho, isso tudo está num pacote. Mas o Deus dos céus, quando deixou alguns registros nas Escrituras, não sei se você sabe, mas as cartas do Novo Testamento, ela não foi escrita exclusivo para indivíduos. Ela foi escrita para comunidades de fé, para pessoas que se ajuntavam, para pessoas que se reuniam, para pessoas que juntos caminhavam com esperança, com os seus desafios. Boa parte dessas comunidades sofrendo bastante hostilidade. Boa parte dessas comunidades sofrendo bastante pressão. E eu vou falar para você, isso é um componente adicional que nos ajuda muito. Quando a gente está sobre tremenda pressão, opressão e confronto, tudo que a gente quer, algumas pessoas juntos para a gente não caminhar sozinho. Coisa que no nosso país, que a gente ecoa tanta liberdade, tanta alegria, tanta satisfação de que a gente pode ficar com essa porta aberta e não corre o risco de alguém entrar com uma metralhadora ali e dizimar os cristãos aqui, porque somos infiéis a qualquer tipo de radicalismo. Isso é um presente. Mas por outro lado, como isso oferece outros tipos de tentação. O
que é unidade? É vivermos em cuidado mútuo. Talvez, o que é cuidado mútuo? As Escrituras, quando você percorre os estudos do Novo Testamento, e lembre-se, se a palavra não é verdade para o meu coração, tudo que eu vou falar adiante aqui é sem sentido. Mas se o testemunho das Escrituras é verdade para o meu coração e eu apoio nele a minha vida, começa isso a me dar direção para a vida. Existem coisas nas Escrituras que a gente chama de mandamentos mútuos, ou mandamentos recíprocos. Você pode fazer um estudo essa semana e pesquisar lá no Google, mandamentos recíprocos Bíblia, ou mandamentos mútuos Bíblia. Você vai descobrir um monte, tem mais de 25, dizendo, amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, instruam uns aos outros. Então, do que a Bíblia está falando? Já não há uma perspectiva de que a comunidade dos discípulos caminha junto. Porque é impossível exortar uma pessoa, incentivá-la, admoestá-la, animá-la, perdoá-la, se eu não convivo com ela. E digo de passagem, parte dos desafios das nossas comunidades no ambiente urbano, numa realidade como uma capital chamada Curitiba, é nós transformarmos o ambiente que a gente chama do ajuntamento de discípulos de Jesus em simplesmente um auditório. Um auditório onde a gente ouve uma reflexão que dá alguns insights adequados, ou pelo menos a gente fica numa torcida, que sejam. De repente a gente ouve uma canção que mexe um pouco com o meu emocional e eu parto para a minha vida. E depois, se der, eu volto no final de semana que vem. De verdade, a gente vive um risco imenso. E essa dinâmica nunca foi a dinâmica que o Novo Testamento ensina. A dinâmica do Novo Testamento ela é muito mais desafiadora. O Evangelho é uma provocação de uma mudança de mente, mas uma mudança de conexões, onde Deus me tira, e essa é a linguagem do ambiente das trevas, e me lança para o ambiente da luz. Mas ele também usa outra expressão. Ele diz que eu era órfão, e agora eu sou adotado. Tenho um pai, mas tenho uma família. E aí, a notícia não é tão simples. Sabe por quê? Porque eu poderia dar alguns argumentos interessantes sobre a unidade, antes da gente ir para o texto, falar assim, olha, por que a unidade é boa? Porque a gente precisa caminhar junto. Porque Deus está formando um povo, a Bíblia fala disso? Porque você pode receber cuidado, mas você também pode oferecer cuidado. Não sei se estou precisando. André, vamos falar a verdade? Existem muitas barreiras para isso, né? Existe. E é justamente por isso que um assunto desse é tão desafiador. Sabe por quê? Porque a gente percebe que a vida, bem individualizadinha assim, ela tem seus espinhos. É terrível mesmo em um momento assim que a alma está bem azeda, não ter alguém para conversar. É ruim não ter alguém que você confie e fala assim, fulano, eu estou te ligando, você tem um tempinho? Tem? Fala comigo. É ruim não conseguir imaginar que eu teria um número para ligar para uma pessoa que eu esteja tão alinhadinha com ela, que eu posso ligar e eu não preciso dar trocentas mil explicações, que eu não estou pensando em pular do prédio, eu só quero uma oração. É terrível a gente pensar que a gente não tem isso. Mas quando a gente imagina o custo dessa caminhada junto, sabe, às vezes a comunidade de fé, ela é parecida com aqueles pacotes de salgadinho que tem uma surpresa dentro. Porque assim, aqui arrumadinho assim, o Rodrigo que usa a expressão cheirosinho assim, todo mundo é muito legalzinho assim, com um oi e com um tchau. Mas se você caminhar mais perto de mim, pergunta para minha esposa, é difícil. E eu sei que você sabe que você também é difícil, né? Ou a sua família, ou o seu marido, ou a sua esposa já falaram isso para você. Só que sabe qual é a dificuldade? Que quando a gente fala de unidade, o assunto é bonito, mas a prática dele, gente, meu Senhor amado. Jesus amado, é aquela coisa assim, de ser tomado por surpresas gigantes. E quando a gente, nesse mundo individualizado, é exposto a esse desafio, a gente fica se perguntando, por que eu deveria fazer um negócio desse? Eu vou falar uma coisa para você, para aumentar os desafios. Quando você se aproxima da comunidade de fé para caminhar junto com as pessoas, olha as coisas que vão acontecer.
Talvez isso tudo vai depor contra o meu próprio objetivo na mensagem. O seu orgulho vai ser profundamente ferido. Você é evidente que você não vai chamar de orgulho. Você vai chamar da sua opinião, a sua honra, os seus gostos, o seu jeito. Mas é orgulho. Você vai ser desafiado na sua paciência. Um montão. Você vai perceber que o amor que você acha que você tem, ele não é tão grande. O amor que você acha que você tem, ele não é tão grande. E você tem certeza disso quando algumas pessoas começam a caminhar perto de você. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Você fala assim, cadê o amor de Jesus? Aquele que eu estava orando, adorando e até chorei no domingo. Aí você vai ver que ele precisa ser desenvolvido. Você vai perceber o desafio de exercer o domínio próprio, autocontrole. Você vai perceber que a caminhada conjunta, ela impede você de viver uma vida autocentrada. O outro exige que você mire nele. E é curioso que também você entra numa disputa, porque você quer que ele olhe para você. E você fala, não, eu não vou olhar para você, você tem que olhar para mim. E você percebe, uau, Jesus, o que está acontecendo aqui? O que eu faço? Muitos de nós, depois de experimentar um pouquinho, e olha, se você ainda não experimentou, se prepare. Caminhar junto com os discípulos de Jesus não é fácil. Fala assim, André, não está dando certo, eu não sei para onde você quer levar a gente. Eu preciso dizer esses todos os desafios porque é assim que é. Mas e aí? Então por que vamos insistir nisso? Olha para esse texto. O versículo 1 do capítulo 17 vai dizer, e eu vou apontar alguns pontos aqui que não tem como a gente fugir dessa unidade. Versículo 1. Cadê o meu ajudante? Ele saiu? Ô, Rodrigo, não deixa mais ele sair. Fala para ele que ele tem que ficar assim até o fim, tá bom? É o meu filho, gente. Versículo 1 vai dizer assim, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Gente, perceba o seguinte. O foco todo de Jesus, ao longo de toda a jornada dele, foi uma coisa só. A glória de Deus. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é toda a beleza, todas as perfeições de Deus sendo o tempo inteiro reconhecidas e homenageadas. Quando a Bíblia fala de glória de Deus, é todas as perfeições e belezas de Deus sendo o tempo inteiro homenageada e reconhecida e Deus sendo visto por isso. Você, quando começa a estudar esse assunto na Bíblia, você descobre assim, que a gente foi feito para a glória de Deus. E embora pareça para alguns assim, nossa, que interessante esse assunto, eu tenho uma coisa terrível para te dizer. Não sei se você vai concordar agora, mas o seu coração, ele teima pela própria glória dele. O seu e o meu coração, ele tem um defeito na configuração dele, que faz o tempo inteiro ele querer glória para si. E Jesus não, Jesus vive para a glória do Pai. O versículo 4 vai dizer o seguinte, olha o que Jesus está falando naquela oração e dizendo para o Pai assim, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Quando você pergunta para Jesus, ele pensa, Jesus, o que o Senhor fez? Ele é evidente, ele fez a bondade, ele fez o bem, ele curou as pessoas, esses 7 sinais aqui, olha, ele ressuscitou Lázaro, ele caminhou sobre as águas. Mas você pergunta, Jesus, o que estava acontecendo? E ele numa conversa com o Pai, porque uma das coisas que você mais percebe nas entrelinhas de uma oração é o centro, o coração daquilo que está na jornada da vida de uma pessoa. E Jesus fala assim, olha Pai, o que eu fiz foi te glorificar. Tudo que Jesus fez, todos os seus atos, todas as suas palavras tinham um alvo, mostrar a majestade e a beleza das perfeições do Pai. Ponto 3. Agora Jesus fala no versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Aqui, o apóstolo João está deixando claro que Jesus Cristo, ele não foi alguém que iniciou essa história em Belém, naquele dia que a gente comemora o Natal. Um dia do nascimento de Jesus. Não, Jesus é eterno. Ele sempre esteve. Ele foi aquele que veio, e a gente canta, abriu mão da sua glória,
si mesmo, se esvaziou, servo tornou. Por quê? Porque ele vivia antes do Pai, ele tinha uma glória imensa junto com o Pai. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o Deus Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que Jesus está dizendo? Olha, glorifica-me contigo, junto com o Senhor, na glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Ele é antes do mundo, ele é antes de todas as coisas. E aí, isso é crucial você entender, porque quem se encontra com Jesus de Nazaré e reconhece isso, começa a descobrir por que ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque ele exige que todos os joelhos se dobrem diante dele. Porque ele não é um líder religioso entre tantos outros que você no mercado da religião pode dizer assim, olha, considerando tudo, eu vou seguir Jesus. Porque ele me parece mais adequado e eu estou fazendo um network adequado com alguns discípulos aí e acho que seria bacana eu seguir esse mestre. Por hora, né? Pode ser que amanhã não. Jesus ele não é um entre outros líderes, ele mesmo afirma para si, eu sou o caminho, a verdade, é a vida. Ele despiu-se da sua glória, e quando você entende o porquê ele despiu-se da sua glória, para se fazer um de nós, para caminhar semelhante a nós, para poder morrer no nosso lugar, porque a gente não podia que um Deus morresse por nós. A gente foi destronado da regência do cosmos, da regência do planeta, porque um de nós desandou todo o caldo, e pela maldade do o pecado entrou em toda a humanidade. E para redimir toda essa realidade, um como nós precisava fazer parte, fazer o trabalho que a gente nunca conseguiu fazer. E aí Deus, olhando para a humanidade, falou assim, não há um justo sequer. O que farei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Filho de Deus entra no plano eterno do Pai e participa da grande obra da redenção. Então, o seguinte, é muito bacana que na teologia a gente diz assim, que parte da humilhação de Cristo não é o que aconteceu na sexta-feira da paixão. Parte da grande humilhação de Cristo é o que aconteceu no nascimento. O eterno se fez um tempo. Aquele que é dono de toda a realidade entrou na história e virou um bebezinho. Ele se despiu de toda a glória infinita. O verdadeiro herói entrou no cosmos. E aqui Jesus está falando, me glorifica com a glória que eu tinha antes de ti. Agora, olha o ponto 4 e eu vou para ele para a gente terminar, a partir do versículo 22. Porque Jesus está fazendo uma oração, e na oração você vê como que a preocupação da glória do Pai aparece. Como é maravilhoso a jornada de oração. A gente descobre que à medida que a gente avança na disciplina espiritual da oração, curiosamente, o nosso coração vai sendo persuadido a buscar cada vez mais a glória de Deus e abrindo mão da nossa própria glória. E Jesus aqui está numa oração maravilhosa com o Pai, falando de coisas sensacionais, e agora ele fala assim, olha, dizendo para os discípulos, eu lhes transmiti a glória que me destes. Esses sinais, é isso que João está dizendo em outras palavras, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, ver o Filho andar sobre as águas, tudo isso eu transmitindo a glória que o Senhor me deste. E daí você se pergunta assim, para quê? Jesus está falando assim, o Senhor seja glorificado, eu vivi para a sua glória, eu manifestei a sua glória, eu estou te pedindo agora que o Senhor me glorifique com a glória que eu tinha antes de entrar nessa jornada, e agora eu estou dizendo, eu transmiti a glória, e eu estou mostrando a minha glória, a glória que o Senhor me deixa para eles. Aí você pergunta, para quê? Jesus fala assim, para que sejam um, como nós o somos. Para que sejam um, como nós o somos. Jesus revelar para a gente a glória dele. O que é a glória? O conjunto de todas as perfeições, belezas do próprio Deus. Que nos cativa de tal forma que a gente se deslumbre com ele e perceba assim, não quero outra coisa. Tem um teólogo chamado John Piper, eu acho que muito acertadamente ele diz assim, o nosso coração é obcecado por glórias. Obcecado por glórias. Que glória
existe no chocolate, gente. De verdade, tem uma glória ali. A glória do sabor, a glória da textura, uns mais amargos, outros menos amargos, uns mais com aqueles buraquinhos no meio que eu acho delicioso, tipo soufflé, você já lembrou aí agora. Mas tem também uma glória na picanha, fora de série. E tem uma glória na música, num show, num instrumento musical. Há uma glória empolgante no abraço de uma pessoa amada. Há uma glória empolgante no acolhimento de uma família que te recebe mesmo sabendo como você é terrível. Há uma glória fora de sério na notícia, você está empregado. Há uma glória deliciosa com aquela sensação assim, o fulano me devia e me pagou. A glória em tudo isso aí, a glória, a beleza, as sensações, as atribuições. Gente, deixa eu falar para você, você é doido por glória. Evidente que há algumas que te cativam com muita força, e nisso variamos. No que somos iguais, somos doidos por glória. A grande questão é que alguns de nós estão pilhados com a glória da grana. Outros de nós estão pilhados com a glória da segurança. Eu tenho X guardado e fazemos cálculos, dá para viver umas 2 vidas. Esse é o sonho de alguns. Outros, a glória daquela imagem no espelho. Ah, que linda, que lindo. Meu filho diria assim, pai, você não sabe o que é isso, né? Ele ia bagunçar comigo. Um tipo de glória. E assim, a glória do prazer. A glória da aceitação, a glória da amizade. Gente, nós somos doidos por glória. E aí eu vou te dizer uma coisa, só que você não foi feito para buscar glória para si. É excepcional quando o Espírito Santo, o Deus eterno, Jesus Cristo de Nazaré, muda a sua configuração e você fala assim, olha, abro mão da minha glória e agora vou fazer estilo em Jesus, buscar a glória de Deus. Você vai descobrir a razão pela qual você foi feito. Deixa eu te falar de novo essa frase aqui. Você vai descobrir a maior realização do ser humano. Você foi feito para buscar a glória de Deus e se deliciar nela. E como eu faço isso, André? Olhando para Jesus e descobrindo que todas as micro-glórias, de todas essas que você desfruta, elas precisam ser vivenciadas olhando para o Deus Criador. André, então encaixa isso aqui na minha cabeça. Como assim? Eu sou doido aqui pelo meu filho, pela minha filha que está no meu colo, pelo meu marido que eu amo de paixão. Que eu faço? Não, abrace ele, cuide dele e fala assim, louvado seja Jesus por ter me dado a experiência tão prazerosa de estar com essa pessoa amada. Eu amo o meu trabalho, André. Glorifica Jesus nele fazendo como? Em cada alegria e satisfação que te encanta no seu trabalho, viva para a glória de Jesus. Só que é curioso que quando a gente vive essas glórias sem Jesus, normalmente elas drenam tudo que a gente tem de vida e nos escravizam. Agora, quando você projeta em Jesus, elas são ressignificadas. E aí Jesus te ajuda a viver na dose correta. Então, ele fala assim, olha, você me adore no trabalho. Mas esse horário agora que você está extrapolando, você já não está mais me adorando. Você está querendo algo que não é minha glória, porque eu não sou glorificado você acabando com a sua saúde, com a sua família, e se ausentando de coisas tão importantes que eu tenho para a sua vida. Não, você já parou de me glorificar faz tempo. Você está procurando outra coisa. Nos prazeres, aí eu começo a caminhar por prazeres proibidos. Oh Deus, eu queria te glorificar nos prazeres. Mas tem alguns prazeres que você me glorifica, outros não. Freia aí. Já comeu o suficiente, pode parar. E assim vai. A glória de Deus nos encanta e nos protege. Dá a satisfação que a gente tanto procura, nos realiza e não nos escraviza. E aí, quando você começa a viver essa dinâmica de viver para a glória de Deus, você esbarra num texto desse e fala assim, Jesus, o Senhor tem mostrado-me a tua glória. Eu tenho visto a glória de Deus nas expressões mais simples, nas coisas mais ordinárias, nas coisas mais assim, meu Deus, eu tenho dado glória a Deus por cada coisa assim, que a vida ganha contornos diferenciados. E aí você fala assim, poxa, eu estou doido pela glória de Deus agora, eu quero viver essa dinâmica de Jesus, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus.
que é Deus ser conhecido por mim e por quem está perto de mim em todas as suas belezas e perfeições. Aí você cai num texto como esse. Aí Jesus fala assim, olha, eu estou te transmitindo a minha glória, e não é só para você, fulano e fulana, mas é para o meu povo, para que vocês sejam um. Versículo 23. Para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Sabe o que Jesus está dizendo, gente? Está dizendo assim, ele vai revelar a glória dele para a gente. E eu tenho ansiado para que Deus aqui revele a glória dele. Para que hoje aqui vários de vocês saiam e falem assim, Deus é encantador. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é sublime. E Jesus está falando assim, olha, eu estou te revelando a minha glória para que vocês se conectem. Para que vocês se juntem. Para que vocês sofram uns aos outros. Para que vocês sejam obrigados uns pelos outros. Cuidados uns pelos outros. Para quê? Para que, aperfeiçoados nisso, o mundo conheça que Jesus foi enviado. Que Jesus nos ama. Que Jesus é amado pelo Pai. E nós amamos Jesus. É tudo. Achou ruim? É papo de Jesus. Fala com Jesus. Sabe, eu estou aqui insistindo num assunto que é desafiador. Porque no frigir dos ovos, a hora que os ovos todos quebram, que no fundo Deus está chamando você e eu para viver, é perguntar, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Um dia Deus perguntou isso para um cara, terrível, cara, não sei se você conhece a história, o nome dele é Caim. Lembra da história, aquele que matou o irmão? Ele disse assim, sou eu agora o cuidador do meu irmão? Quando a gente não entende a glória de Jesus, quando a gente não entende o objetivo da unidade, Deus vem com essa pergunta, cadê o seu irmão? Eu falo assim, o que eu tenho a ver com ele? Agora, quando eu estou entendendo a glória de Jesus e descobrindo, peraí, André, o que Jesus está fazendo aqui? Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma das últimas orações que os discípulos iam ouvir. Do capítulo 19, 18, ele está concluindo a oração, na sequência vai ter prisão, condenação, crucificação e morte. Capítulo 20, ressurreição, 21, ele dando testemunhos para os discípulos. A fala que antecede o momento sublime, clímax da vida de Jesus. Ele ia morrer por todos nós, não ia morrer por mim, ele ia morrer por nós. Deus te chama para viver a realidade de uma família. E eu confesso para vocês, nunca fez tanto sentido para mim aquela frase, não sei de quem é, que, olha, eu acho Jesus muito massa, mas a torcida é complicada. Eu sou essa torcida. Você é essa torcida. Eu quero a glória de Jesus. Eu quero conhecer as belezas das perfeições de Deus. Eu quero viver essa vida mergulhado na glória de Deus. Mas Deus está dizendo que mostra essa glória para mim, para que eu seja um com os meus irmãos. Essa semana, a gente teve um pequeno grupo. E uma das perguntas do pequeno grupo era assim, fale sobre a sua dor. Fale sobre a sua dor. Eu jurei que aquela pergunta não ia dar em nada. Às vezes a gente elabora umas perguntas e fala assim, isso aqui vai ficar só um grilo cantando. Cri, cri, cri. Para minha surpresa, Deus deu graça e quebrantamento para algumas pessoas rasgarem a alma e falarem do tamanho das suas dores. Um falou, outro falou, outro falou. As situações mais terríveis do mundo. Mas eu entendi que aquilo foi um grande presente para todos eles. Depois que encerrou-se aquela fala, sabe o que a gente fez? O pastor foi orar. Não. O pastor não foi orar. O pastor era um dos que estava contando as suas dores. O que foi feito? Os sacerdotes e as sacerdotisas que ali estavam, bem parecido com vocês, oraram pelos seus irmãos. Puseram a mão nos seus irmãos e choraram. E essa igreja que é tão difícil, essa unidade que é tão complicada, o que a gente viu ali foi assim, um milagre da unidade.
onde a hora que eu encontrei algumas pessoas que depois de um tempo eu posso falar assim, que a vida é difícil, que eu estou pensando em dar fim na minha vida, quem sabe, eu já desisti de tudo, não vejo mais esperança. Que bonito ter um lugar onde as pessoas poderiam abrir, sem medo de condenação, sem medo de ser jogado para fora, sem necessidade de fazer de conta que são alguma coisa. Essa semana foi uma delícia desfrutar disso. E eu vi ali Jesus falando assim, olha, essa é a minha glória. Eu orei por isso, né? Eu orei para que vocês fossem mim. E à medida que vocês se amam, se cuidam, caminham junto, o mundo entende que o Pai me criou e que eu amei vocês. Quer a minha glória, André? Quero. Seja um. Não só com você, com os outros. Essa palavra me desafia. Eu gosto de andar rápido, gente. Minha família sabe disso. Eu sou acelerado. Eu preciso frear um monte de vezes para que eu vá junto com as pessoas. Nos estudos, nas dinâmicas, nas decisões, eu preciso frear. Eu preciso me acomodar. Eu sou impaciente e a igreja me trata muito nisso. Só que eu preciso de vocês. Eu queria muito que Deus te convencesse a que você olhasse para os seus irmãos e dissesse assim, eu preciso de vocês. Que Jesus mostrasse que ele não é à toa que ele fala isso. Aí você fala assim, André, eu deveria ir para perto porque o meu irmão precisa de mim, porque eu preciso dele, por que você está falando isso? Não. Você deveria ir, sabe pelo quê? Porque você conheceu a glória de Jesus e é pela glória dele que você vai. Pela glória dele. Eu vou por causa da glória de Jesus, porque eu quero a glória de Jesus e eu vivo para a glória de Jesus. Eu vou sofrer a comunidade. E aí você vai ser surpreendido. Vai ser difícil? Claro que vai. É fácil? Não é. Mas é desejo do dono da vida. O meu dono, diga-se de passagem. Aquele que tinha glória antes de vir. Que sofreu mais do que qualquer um que pode imaginar. No nosso lugar. E o sofrimento dele faz com que a gente celebre hoje que ele ressuscitou para nos dar vida. Eu quero orar por você. Quem sabe hoje o seu coração fala assim, André, isso me desafia demais. Mas quem sabe Deus está me dando ajuda. Eu vou procurar os irmãos. Cadê isso? Eu vou procurar Jesus. Eu vou responder, Senhor, está aqui os meus irmãos. Está aqui a minha irmã. Está aqui meu irmão. O Senhor está me dando graça de caminhar junto com o seu povo. A comunidade dos discípulos que o Senhor deu para mim. Ore comigo. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo domingo de Páscoa. Que dia maravilhoso a gente lembrar e que ecoa em todos os outros domingos do Senhor Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. Os pecados foram perdoados, foram castigados no Cordeiro de Deus e a gente tem vida para viver. Obrigado, Senhor. Que glória é essa? Nós queremos mais dessa glória, nós queremos conhecer mais da sua glória, nós queremos conhecer mais de todas as belezas de sua perfeição e se encantar e se deliciar no Senhor e perceber as suas digitais em tudo quanto a gente vive, porque o nosso coração só se descansa no Senhor. Jesus, ajuda cada um de nós aqui. Nós somos desafios para as pessoas. Nós vivemos um mundo individualista. Nós não queremos caminhar em comunidade. Isso é muito difícil para a gente. Isso nos confronta demais. Mas para a tua glória, pela tua glória, nós queremos ouvir essa oração e não fazer oposição a essa oração. O Senhor orando, pedindo que nós fôssemos um. Nós não queremos rejeitar essa oração. Nos ajuda a ser resposta da tua própria oração ao Senhor Jesus. Para a tua glória, para o nosso deleite, para o nosso cuidado e para o teu louvor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.